Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 13 até o 18. O famoso texto da armadura de Deus. Eu quero refletir com você dentro desse texto. E tenho certeza que o Espírito Santo comunicará algo ao teu coração muito necessário para você continuar firme em sua caminhada. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, vamos ler. Você de casa, meu irmão, minha irmã, se pode, se tem ao seu alcance uma Bíblia, seja ela impressa ou digital, faça uso dela. Acompanhe também esta palavra com a sua Bíblia em mãos, para que a mensagem fixe melhor no seu coração. Efésios 6, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quantos dizem amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, não é propósito e nem teríamos tempo de descrever e explicar cada equipamento dessa armadura espiritual que Paulo coloca diante de nós nesse texto. Eu quero apenas pegar, dentro de toda essa armadura que o crente deve vestir, um dos equipamentos. Quero destacar dos equipamentos dessa armadura de Deus. Mas antes, eu devo dizer que todos nós temos que nos vestir da cabeça aos pés. Isso é, integralmente, totalmente, espírito, alma e corpo, da armadura de Deus. Paulo disse: vistam toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sapato da preparação para proclamar o evangelho da paz, espada do Espírito e o escudo da fé. O crente que quiser estar bem protegido, o crente que quiser estar de pé em meio às batalhas desta vida e poder cantar o hino da vitória ao final da batalha, ele precisa munir-se de toda a armadura de Deus. Ele precisa ter uma mente sã, sóbria, revestida de salvação, uma mente que está ligada no trono da graça, que pensa nas coisas do alto, um coração protegido pela justiça de Cristo, de modo que a injustiça e o mal não lhe domine. Ele precisa ter a justeza de sua vestimenta espiritual, que lhe é dada pela verdade. Paulo trata a verdade como um cinturão que amarra a vestimenta debaixo do soldado que vai à guerra. A verdade também, ela dá justeza, ela dá firmeza,
ela dá segurança para o crente, ao passo que a mentira sempre nos coloca em maus bocados e, finalmente, na perdição eterna. Deus nos guarde da mentira e nos dê a justeza que a verdade pode dar. Que os nossos pés estejam sempre prontos e dispostos para proclamar o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação, o evangelho do amor e da misericórdia de Deus. Que a palavra de Deus esteja sempre, como diz o livro de Deuteronômio, em nossa mão, em nossa boca, em nosso coração, para lermos, estudarmos e praticarmos. Mas eu quero esta tarde, meus irmãos e irmãs, com a graça de Deus, destacar o equipamento que Paulo chama de escudo da fé. Mas antes eu convido você a voltar o seu olhar para o versículo 13 mais uma vez. Veja o que Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus, armadura para dar proteção de Deus, porque ela é espiritual, procede do Pai para nós, para que possam resistir no dia mau e permanecer, a sua versão talvez diga firmes, a minha diz inabaláveis, depois de terem feito tudo. Meus irmãos, dia mau. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal. O que leva-nos a entender que todos os dias são maus. Todos os dias têm as suas tribulações, as suas angústias, as suas pelejas. Todo dia nós lidamos com investidas do inimigo, tentações das mais diversas naturezas. Todos os dias nós lidamos com notícias e mais notícias, quase sempre mais notícias mesmo, no sentido de serem notícias más, notícias ruins. Mas Paulo aqui, ele está destacando um dia mau. Ele diz, para que vocês possam resistir no dia mau. Enquanto Jesus trata todos os dias como sendo maus, Paulo está destacando um dia que é mau. Vistam toda a armadura espiritual, para que vocês possam resistir no dia mau. Paulo aqui está tratando, irmãos, de dias específicos. Dias onde a maldade se intensifica. Dias onde a tribulação ela parece aumentar, duplicar ou até triplicar. Dia mau aqui, nas palavras de Paulo, é o dia em que o desemprego bate a porta. Estava tão bem, tão estabilizado. É o dia em que tem que fechar as portas do empreendimento e decretar falência. É o dia em que a doença chega no lar, na família. A dor se intensifica, a cruz parece se tornar mais pesada. O dia mau é o dia em que a morte vem passar, visitar o seio familiar e levar um ente querido, um parente querido. O dia mau, aqui no texto de Paulo, é um dia específico. É um dia onde a peleja se torna mais reínda, onde Satanás passa a mirar contra nós os seus canhões, com fúria e com impiedade. Todos os dias nós lidamos com tentações, mas todos nós também sabemos que há dia que as tentações parecem se intensificar. Todos nós aqui já sofremos algum tipo de doença na vida. Da infância para cá, quem nunca teve uma doença? Todos nós já tivemos uma outra doença. Mas existe um dia mau que vem uma doença diferente, ou uma mesma doença com a qual lidamos outrora, mas agora ela vem com mais força, com mais agressividade. O dia mau é o dia da dor, é o dia da aflição, é o dia da angústia profunda, é o dia que parece ter virado noite. Paulo diz, vistam a armadura de Deus, para que quando este dia
de trevas intensas, para que quando este dia em que os canhões do inferno estiverem mirados contra vocês, para lhes derrubar, vocês possam, vestidos, munidos, equipados desta força, desta graça, deste poder celestial, permanecerem de pé, firmes, inabaláveis, inamovíveis. Porque, lamentavelmente, muitos não permanecem firmes no dia mau. Muitos são firmes, constantes e até abundantes, quando os dias são bons, quando o vento é favorável, quando tudo está prosperando, quando tudo está indo bem, casamento estabilizado, saúde, as finanças equilibradas, tenho o que comer, tenho o que beber, o que vestir, casa, carro, combustível, amigos próximos, internet, linha telefônica, cartões de crédito com limite, crédito no mercado. Ah, irmãos, nessa hora é muito bom crer, é muito bom confiar. Na verdade, ninguém precisa crer quando se tem algo nas mãos. Ninguém precisa crer quando se está vendo algo. Aí, neste momento, a fé, ela está em stand-by. A fé, ela não é necessária. Porque aquilo que eu vejo, eu não preciso crer. Aquilo que eu tenho, eu não preciso esperar. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a certeza daquilo que se espera. Eu não tenho ainda, mas eu espero. Então eu creio que terei. Eu creio firmemente que receberei. Então, meus irmãos, quando tudo vai bem, aí a gente nem acessa a fé. A gente nem usa a fé. Mas justamente quando vem o dia mau, em que as economias são desequilibradas, a saúde é tocada, aquilo que parecia tão bem, de repente vira de ponta cabeça, e aquilo que tínhamos ou pensávamos ter na palma das mãos é levado embora, é nessa hora que a fé, ela precisa ser ativada, precisa ser colocada em prática, para que o crente permaneça firme na presença de Deus e não seja levado embora com a ventania de Satanás. Paulo está dizendo para nós, revestirmos-nos desta armadura, a fim de que possamos resistir, resiliência, força, para permanecer firmes no dia mau. E depois, olha o que Paulo diz, e permanecer firmes depois de terem feito tudo. Glórias a Deus. Irmãos, Deus tem lições para nos ensinar. Deus tem obras para fazer em nós e através de nós, em meio às crises e adversidades. Mas nós precisamos resistir, para que depois de termos cumprido tudo, termos feito tudo, a gente possa dizer, graças a Deus, o vento passou e eu continuo na presença do meu Deus. Graças a Deus, eu saí, porque, irmãos, essa vida tudo passa, alegrias e tristezas, ganhos e perdas, tudo nesta vida passa. Mas quando tudo passar, nós temos que estar junto de Jesus, na presença do Senhor, porque quem casa um dia fica viúvo, os filhos um dia crescem e vão embora, porta de emprego um dia se fecha mesmo, que ninguém vai trabalhar para sempre até morrer em uma mesma empresa, mesmo que seja dono de negócio, ninguém vai levar isso para outra vida. Bens materiais são hoje, não são amanhã. Casa a gente muda de casa, carro a gente troca de casa, roupa envelhece e a gente precisa comprar outra. Tudo nesta vida passa e em nada deve estar totalmente o nosso coração. O nosso coração só pode estar de fato e de verdade totalmente entregue nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não passou nem jamais haverá de passar. Pelo contrário, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e nós desejamos profundamente estar com Ele nas mansões celestiais por toda a eternidade. Mas aí, entre os equipamentos dessa armadura que nos dá resistência, resiliência, força no dia mau, Paulo destaca o escudo da fé no versículo 16. Volte seu olhar para a Bíblia novamente comigo e veja o que Paulo diz. Usem o escudo da fé
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas. Irmão, você já parou para pensar o que é seta inflamada? Escudo da fé para apagar. Paulo não disse para bloquear nem para derrubar, ele disse para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não sei na sua Bíblia, mas na minha, maligno está com um M maiúsculo, porque se refere a Satanás, o pior ser dentre todos os seres malignos existentes no mundo visível, invisível, material, imaterial, natural e espiritual. Por que Paulo diz apagar setas inflamadas? O que é isso? Antigamente, irmãos, quando não se tinha bala, não se tinha canhão, não se tinha armamento como nós temos hoje, em nossos dias, as forças armadas, os exércitos inimigos costumavam se confrontar e guerrear entre si, usando entre vários instrumentos de ataque, setas, flechas ou dardos, lanças, carregadas com material combustível na ponta. Aquilo era maquiavelicamente produzido para derrubar o adversário e incendiar o adversário, bem como aquilo que estava sob sua posse, aquilo que estava junto dele. A seta, a flecha, o dardo, a lança, por si só já causa dor. Por si só, já pode provocar até mesmo a morte, se alcançasse um ponto vital do corpo. Mas não bastasse ser uma seta, ser uma lança, ser uma flecha, ser um dardo, os soldados ainda tinham que tacar fogo naquele negócio, para que causasse ainda maior dor nos exércitos adversários, para que incendiasse a roupa, para que incendiasse as trincheiras, para que destruísse tudo que estava em volta do soldado. Irmão, sabe o que é que seta inflamada fala aqui para nós? Fala de ataques cruéis, impiedosos, sanguinários, que Satanás mobiliza contra a nossa vida. Agora você entende por que é que Jesus Cristo disse em João capítulo 8, que ele é homicida desde o princípio. Satanás não conhece palavras como misericórdia, dó, piedade, compaixão, amor, graça, generosidade, empatia. Satanás não conhece esses vocábulos. Satanás é cruel. Satanás é impiedoso. Satanás é malvado. Satanás é tomado de ira. Satanás é tomado de sentimentos reprováveis em seu coração. E não basta só ele nos atacar, ele quer nos atacar com violência, com crueldade. Não foi o que ele fez com Jó? Não bastasse Satanás ter levado, através dos caldeus e sabeus, os bens materiais que Jó tinha, Satanás ainda teve que mobilizar ventos e derrubar a casa onde os filhos de Jó estavam festejando alegremente, em comunhão, se confraternizando. Satanás ainda teve que ir lá e matar de uma só vez. E a intenção dele não era atingir propriamente os filhos de Jó. A intenção deles era que com aquele ataque cruel, ele atingisse o coração de Jó. Porque Satanás sabe que tocando em um filho, ele está tocando no pai, na mãe. É no coração, é nas emoções, é na alma. Às vezes está tudo bem em casa, família bem, pai abraçando filho, mãe abraçando filha, brincando, se divertindo. Aí Satanás vem e toca, por meio de um assalto, de um ato violento, de uma doença. Muitas vezes tirando dos caminhos do Senhor. E isso faz o quê? Isso muitas vezes rouba a paz do coração do pai e da mãe. Isso desequilibra as emoções da família. Muitas vezes até mesmo Deus permite que a morte chegue, a criança é guardada, o jovem é guardado, mas fica o pai e a mãe, muitas vezes arrastando por anos a tristeza, a depressão. Alguns até não conseguem se recuperar. É isso que Satanás quer. Foi isso que ele quis fazer com Jó. E ainda não bastasse
o roubo, o saque, a morte dos filhos, com as suas setas inflamadas, os seus dardos inflamados. Depois o inimigo vem e faz o quê? Ainda enche o corpo, outrora saudável e robusto de Jó, de enfermidades. Enfermidades tais que nem mesmo a esposa de Jó suportava cuidar, suportava estar perto dele. O próprio Jó testemunha que aquelas feridas purulentas exalavam mau odor e afugentavam até mesmo a sua esposa. São as setas inflamadas, os dardos inflamados do maligno. Ninguém queira amizade com Satanás, porque Satanás não é amigo de ninguém. Se engana, irmãos, quem vai aos centros de macumba, bruxaria, quimbanda, candomblé, invocar os espíritos, invocar os demônios, na tentativa de encontrar uma cura, uma solução para um problema, não! Ali não tem amigos, ali todos são inimigos, são adversários. Quem quer cura, quem quer saúde, quem quer restauração de casamento, de família, quem quer paz, quem quer libertação, quem quer salvação, somente encontrará no amigo fiel chamado Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo tem de verdade. E a palavra de Deus diz no livro de Tiago que Ele lança, Ele dá e não lança em rosto. Glória a Deus. Não é como Satanás que dá provisoriamente e depois vem cobrar a conta. O nosso Deus, Ele dá liberalmente e não lança em rosto, não esfrega na cara de ninguém. Mas Paulo diz, tomem o escudo da fé. Porque com o escudo da fé, vocês poderão apagar essas chamas. Vocês vão bloquear, porque o escudo serve para bloquear o ataque, mas ele também vai apagar a chama. Noutras palavras, se vocês tiverem fé, nenhuma investida de Satanás conseguirá derrubar vocês. Glórias a Deus. E aí eu lembro, irmãos, da letra de um hino eu acho que é o Eliezer Rosa que canta. Outros gravaram e cantaram também, mas ficou mais popular na voz dele. Quando Eliezer Rosa dizia, se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E Deus costuma, irmãos, nos ensinar fé, porque fé é uma coisa que ninguém ensina a ninguém. Eu não ensino ninguém. Você pode ensinar uma pessoa a ler e a escrever. Você pode ensinar uma pessoa a entender um texto bíblico, mas você não ensina fé a ninguém. Fé é uma coisa que somente Deus comunica ao nosso coração. E Deus, Ele se utiliza de experiências do cotidiano, de situações da vida, para nos ensinar fé. Às vezes você está dizendo, meu Deus, me dê mais fé. Aumenta a minha fé, como os discípulos disseram. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas como é que Jesus aumentou a fé dos discípulos? Tempestade no lago. Como é que Jesus aumentou a fé dos discípulos? Quando ele pediu para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas e não tinha pão nem peixe. E quando aparece um menino é com 5 pães e 2 peixes. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aí o Senhor permite que os discípulos sejam colocados diante de um pai que está pelejando com um filho que frequentemente é tomado por possessão demoníaca. Irmão, se você quer fé, e quer mais fé, e quer crescer na fé, para bloquear e apagar os ataques de Satanás, então pode se preparar, porque o caminho de Deus para produzir fé no seu e no meu coração, é nos colocar no olho do furacão, é nos colocar no meio da tempestade, é nos colocar no meio da luta. Mas grave bem o que eu lhe digo esta tarde, com toda a autoridade de Deus em meu coração: Satanás não fará absolutamente nada contra mim ou você que Deus não tenha permitido. E Deus não permitirá nada que você e eu não possa suportar. Noutras palavras, o que quer que Satanás faça contra mim e contra você, a graça de Deus estará sobre nossa vida, como um escudo para nos blindar, para nos revestir e nos livrar de danos fatais. Porque Deus é maior e Ele está conosco, em nós, ao nosso lado. Louvado seja o seu nome.
Este é o momento da igreja demonstrar que crê. Nós não somos chamados de crentes, não é assim que o mundo nos chama? Os crentes. E o que é o crente? É aquele que crê. É agora que a gente tem que mostrar que é crente. Quando precisamos, lá no século XVI, mostrar que éramos protestantes, nós protestamos. Agora é a hora de mostrarmos que somos crentes, que cremos. O livro de Provérbios diz: se no dia de angústia, se no dia da angústia te demonstrares fraco, quão pequena é a tua fé. Neste dia de angústia, neste dia mau que o mundo está vivendo, a igreja não pode se acovardar. A igreja não pode se prostrar. Cantamos tanto. E quantas vezes eu vi aqui este templo, a casa cheia. A casa cheia. Os conjuntos se levantarem para cantarem aquele belíssimo hino da irmã Oliveira. É o mundo se curvando e a igreja. É agora que Deus quer ver a igreja de pé enquanto o mundo se encurva. Porque sem pandemia, sem doença, sem desemprego, economia indo de vento em polpa, aí é fácil dizer, é o mundo se curvando e a igreja de pé. Aí é muito bom, mas é agora que Deus quer ver a igreja de pé. E quando eu digo igreja de pé, não é igreja amontinada, não é igreja reunida, cheia, não é isso não. O que eu quero dizer por igreja de pé é a igreja firme, é a igreja forte, é a igreja crente, é a igreja operando a salvação, é a igreja orando, é a igreja louvando, é a igreja encorajando uns aos outros e não disseminando medo, pavor, pânico. Não! A igreja tem que ser instrumento de Deus para gerar fé no coração das pessoas. E agora é a hora de nós mostrarmos isso. Agora é a hora. Você está no dia mau? Você sabe sua vida, a vida de sua família. Você está no meio do furacão? Essa é a hora de você usar o escudo da fé. Ah, irmãos, eu sou amante dos hinos da harpa cristã. Quem me conhece, quem lê as obras que eu escrevo, sabe que quase que nunca eu faço uma ministração, uma publicação, ou que seja, sem fazer menção a um hino da harpa cristã. Eu sou amante dos hinos da harpa. Não sou cantor, mas gosto de cantar meditando, refletindo na letra. E eu estava meditando no hino 186 da harpa cristã, em uma estrofe, quando Paulo Levas Macalão ele escreveu: de Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Irmãos, quem entrou na igreja, quem veio buscar ao Senhor esperando moleza, foi enganado. Quem disse para você que seria fácil a caminhada, fez propaganda enganosa. Vá reclamar no Procon. Aqui a peleja é dura. A peleja é dura. Não espere facilidade. Não espere moleza. Aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Mas também ninguém precisa se acovardar, temer, se encurvar e reverenciar Satanás, o problema e a tribulação. Porque o nosso general de guerra, aleluia, o cabeça da igreja que é Jesus, o nosso Salvador que é também nosso Senhor, Ele vai adiante de nós, desfazendo as bugigangas de Satanás, cortando os laços, queimando os carros no fogo e dizendo para as nações: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Irmão, não tenha medo de nada e de ninguém. Crente, irmãos, só tem que ter medo de uma coisa. Só uma coisa crente tem que ter medo: é de pecar. Crente só tem que ter medo de pecar, desagradar a Jesus, desobedecer a Deus. Só isso. No mais, sede prudentes como as serpentes. Mas medrosos, nunca.
Covardes, voltem, disse Gideão. O povo do Senhor, diz o hino da harpa cristã, é o hino dos pentecostais. Eis que surge um povo forte, revestidos de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao salvai. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Aleluia, aleluia, aleluia. Barriga para dentro, peito para fora, cabeça erguida, marche na terra, meu irmão. Tenha ânimo, tenha alegria, tenha prazer de servir a Deus. Cuide da sua vida, do seu casamento, da sua família, da obra que Deus colocou em suas mãos. E creia que enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha por você. Ele cuida de você, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te livra, Ele te dirige. Ele tem bom futuro preparado para cada um de nós, irmãos. Aleluia. O hino 52 da harpa cristã, de letra fácil de cantar, um verdadeiro cântico congregacional. Vai tudo bem. Aí tem um verso lá que eu acho lindo, irmãos. Lindo, lindo. Eu amo esses versos desse hino 52 da harpa cristã. Que é quando diz assim, Lucas: a fé canta na tristeza, canta sim e com firmeza tudo. Irmão, você já cantou isso 300 vezes, mas você já parou para meditar? Porque cantar, às vezes a gente canta assim, porque a letra já está de cabeça, a gente vai soltando as palavras mecanicamente, sem nem perceber o que está dizendo. Você já parou para meditar nesses versos? A fé canta na tristeza. Aí tem 2 pontos. Pode olhar na sua harpa, no hino 52. Tem 2 pontos. Porque esses 2 pontos é para dizer o que é que a fé canta. A fé canta na tristeza. Como é que ela canta? Vai tudo bem. Na tristeza, não é na alegria, não é na abundância, não é na saúde, não é na prosperidade. É na tristeza a fé está cantando. E qual é o hino que a fé está cantando? Vai tudo bem. Por que que a fé canta nas tristezas? Porque a fé é a antecipação de um milagre que está para vir. Eu ainda não tenho o milagre, mas tenho a fé. Então eu já estou antecipando a alegria, o deleite, o prazer, a gratidão de já ter nas minhas mãos esta bênção que eu creio que a receberei. Você pode cantar na tristeza e dizer que vai tudo bem? Você pode dizer no meio da provação, da tribulação, da dor? Não faz muito tempo enterrou o ente querido, eu sei que dói. Até mesmo Jesus chorou diante de uma sepultura de um homem. Então ele entende o seu choro. Aleluia, aleluia, aleluia. O versículo mais curto da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Aleluia, aleluia. Ele entende quando você chora. Ele entende quando você se aflige. Mas Ele é teu fiel amigo. Ele está contigo. Ele te renova a força. Ele te renova a paz de espírito. Ele te renova a alegria. E quando você pensa em desistir de tudo, voltar atrás, se esconder, entrar dentro do buraco e não sair mais, como Elias, o Senhor vai lá em tua busca e diz: ei, sai do esconderijo, sai da caverna. Eu não te fiz para isso. Eu não te escolhi para isso. Mas está difícil, Senhor. Eu não posso levar. Realmente, está difícil. E sozinho você jamais poderia levar. Mas eu vim aqui para te dar a força que tu não tem, a graça que tu não tem, o poder que tu não tem, a sabedoria que tu não tem. E com meu auxílio, você sim pode seguir avante. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Aleluia. É tempo de crer, igreja. É tempo de confiar, igreja. Olha o que dizia a irmã Frida Wingren naquele belíssimo hino. Aliás, eu não sei se foi a Frida Wingren ou foi outro autor, acho que é o 302. Em vez de murmurares, canta. E lá está dito assim: se o hino cantar tu puderes. Viu, irmãs? Viu, irmãos? Se o hino cantar tu puderes nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia elevado, bem perto do mar de cristal, e por fim, então libertado, a terra chegar celestial. Cante um hino na hora da aflição. Paulo e Silas, chicoteados, corpo rasgado, sangue descendo pelas pernas e os braços, amarrados ao tronco dentro de uma cadeia escura em Filipos. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, tomados de fé e de confiança, oravam e cantavam, oravam e cantavam. E enquanto eles oravam e cantavam, Deus enviou um terremoto que abalou as estruturas daquele lugar. E coisas grandiosas aconteceram, ao ponto de culminar na salvação do agente penitenciário daquela cadeia. Oh, louvado seja Deus! Paulo e Silas não sabiam, mas o propósito de Deus ali com eles, não era eles, era a salvação do carcereiro e da família dele. Irmão, você não entende nada que você está passando agora, e você pensa que é implicância de Deus com você. Cante e ore, e você vai ver que Deus vai se utilizar da circunstância para abençoar muitas outras vidas que estão ao teu redor. Eu estou terminando. Dizia Susana Wesley, mãe do pregador John Wesley no século XVIII e do compositor e cantor Charles Wesley, a matriarca daquela grande família, com a sabedoria peculiar que Deus lhe havia dado, ela disse certa vez: a necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Na nossa necessidade, Deus encontra a oportunidade de fazer coisas que Ele não faria se não fosse dentro dessa necessidade. Foi na doença de Paulo que os Gálatas o receberam a pregação do Evangelho e os milagres por ele operados. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus encontra a oportunidade na nossa necessidade. Ao invés de você estar se perguntando por quê, comece a perguntar para quê. Qual é o teu propósito, meu Deus? Qual é a tua vontade, meu Deus? O que é que tu queres comigo neste negócio? Misael, Hananias e Azarias nunca teriam conhecido o quarto homem da fornalha se não fosse dentro da fornalha. Você não teria um texto no livro de Daniel dizendo que Misael, Hananias e Azarias viram a Jesus Cristo em qualquer outro lugar. Não foi na beira do rio, não foi na beira da praia, não foi em piscina, não foi em restaurante, não foi comendo do banquete de Nabucodonosor. Foi dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais que aqueles 3 jovens tiveram uma linda experiência com Cristo em sua forma pré-encarnada. Agradeça a Deus, porque dentro da sua necessidade, Deus está gerando oportunidades. Mantenha o ânimo, irmã. Você que de casa nos acompanha, mantenha fé, coração aquecido, alma firme em Deus. Ninguém pode impedir os propósitos de Deus para a sua vida. Nem mesmo a pandemia, nem mesmo o inferno inteiro. Permaneça firme em Deus. Os propósitos dele ainda estão de pé. Mas será que a morte vai me levar antes de cumprir a promessa? Mas será que a doença ou o desemprego vão bagunçar tudo, desmantelar tudo? Fique firme nas promessas do Senhor para a sua vida. O hino 212 da harpa cristã, o coro deste belíssimo hino, nos diz:
Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, onde o bicho começar a pegar, onde o fogo for mais cruzado. É ali que eu quero estar. Estar com quem? Com Cristo. Glória a Deus. Porque quem está no lado do exército de Cristo não perde nem empata, só ganha. Glória a Deus. Jesus não conhece derrota e nem conhece empate. Como dizia Cassiane, com Cristo é vencer ou vencer. Não tem outro resultado, não tem outro placar. Quem está com Cristo vencerá. Diz a harpa cristã: vencerá, vencerá, sempre vencerá. Paulo disse: somos mais do que vencedores. Eu quero estar com Cristo, irmãos. Eu só não quero estar longe de Cristo. Porque estar longe de Cristo, minhas caras irmãs, no meio da luta, é triste. Quando a doença chega, que o homem não tem Jesus, a mulher não tem Jesus, aí é que é triste. Uma pandemia sem Jesus, isso sim é triste. Uma dor de unha sem Jesus já é triste. Uma enxaqueca sem Jesus já é triste. Que dirá uma pandemia? Aí vira um inferno. Mas com Jesus, vai tudo bem. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto. Irmão, isso é muito forte. No lance imprevisto. Quem foi que previu essa pandemia? Quem foi que imaginou? Quem foi que profetizou, pronunciou? Quem? Lance imprevisto. São situações da vida que você não prevê, você não imagina. Mas eu quero estar com Cristo quando o lance imprevisto acontecer. Eu não sei o que me aguarda daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, amanhã eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Jesus já está lá me esperando. E eu vou na direção dele. Aleluia. Eu não sei o que eu vou estar vestindo, não sei o que vou estar comendo, não sei onde vou estar morando, em que vou estar trabalhando, não sei! Mas eu sei que Jesus estará comigo em todos os dias. Até que eu possa. Vamos cantar todos juntos para terminar? Pode ser? Só esse coro? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Quantos estão caminhando para a glória? Então vai pisando em cobra, vai esmagando serpente, vai pisando em escorpiões, porque Jesus já te deu poder para isso. E vai caminhando com Jesus. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Não temos aqui moradia permanente, nossa casa é lá. Para lá nós iremos. Alguns vão mais cedo que outros e já entram no descanso eterno. Mas o fato é que todos nós estamos indo para lá. No dia que Deus quiser chamar, ou todos de uma vez, ou cada um por sua vez, Ele vai chamar. E o que importa é estarmos em Cristo e Cristo em nós. Amém.